Eu venho de uma criação cristã, né? Embora eu fui filho adotivo num lar. E nessa idade da adolescência eu me rebelei. Então, meu relacionamento com a minha avó, quando eu era pequena era bom, mas conforme eu fui crescendo, ela foi falando sobre o porquê que minha mãe me abandonou, meu pai me largou, então eu fui crescendo aquela criança meio revoltada. Acabei saindo de casa muito cedo, com 15 anos, voltei depois, mas aí a vida já não era mais a mesma. Eu conheci as drogas, né? E aí foi ladeira abaixo. Com 17 anos eu comecei a usar droga e fui gostando, fui tendo prazer naquilo e fui usando. Aí com 21 anos eu conheci o Paulo. Né? E ali a gente começou a uma vida juntos, né? Os dois, né? Tinham o consumo de drogas. Aí ele me levou pro Brás junto com ele quando ele foi ser gerente no Brás para traficar. Eu fui junto com ele. Aí nós fomos traficar, fomos traficantes por 2 anos. E aí foi vindo os filhos. Veio o primeiro filho, depois veio o segundo, a terceira. Eu saía, trabalhava, voltava para casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. E quando os meus filhos dormiam, eu esperava eles dormir para poder usar droga. 2 missionários batistas, eles estavam passando, distribuindo panfletos, né? E aí convidaram a gente para estar indo numa salinha que estava sendo montada. Teve o Dia das Crianças e a igreja estava fazendo uma comemoração e convidou a gente para ir levar as crianças. Na época eu não dei muita atenção, né? Eles passaram alguns dias antes da festa. Aí a gente foi e levamos as crianças e acabamos conhecendo. Meu marido gostou muito de ir. E ali eu comecei a frequentar, comecei a gostar dos cultos. Só que, de repente, por causa da droga, a gente usava droga e ia pra igreja. Eu vi depois que não era normal. Que não era isso que minha mãe deveria fazer. Eu sempre dei muita atenção para as crianças, né, no momento que estava sóbrio, né? Só que, infelizmente, por causa da droga, eu muitas vezes deixava de dar a atenção que eles mereciam, que eles precisavam realmente, né? O Conselho Tutelar levou os meus filhos, né? Deram a guarda para minha sogra. Aí falaram que se eu me internasse, eu podia pegar as crianças de volta. E aí quando a gente teve, né, que a gente perdeu mesmo tudo, aí a gente precisava de ajuda. Aí eu lembrei que na igreja eles falavam muito da Cristolândia. Aí a gente saiu pelas ruas procurando a Cristolândia. Então a Mona Lisa, ela chegou no projeto muito sofrida por conta do vício da droga e por conta dela ter perdido os filhos para o Conselho Tutelar. E quando ela chegou, ela pensava só no dia de ir embora. Então, as meninas brincavam comigo falando que eu tava engordando. E eu falava pra elas, é porque eu tô comendo. E todo mundo da casa já sabia que eu tava grávida, menos eu. Aos 6 meses, quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a pensar em ir embora ou fazer alguma coisa que ela não ficasse com a criança. Eu rejeitei ela quando estava grávida, eu queria dar ela, eu queria... De verdade, eu ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas a gente começou a conversar, a mostrar para ela o quanto Deus a amava e o quanto Deus amava a criança. E ela começou a entender esse amor de Deus e ela decidiu ficar com a criança, decidiu contar para o marido, né, que estava grávida. E é a coisa mais importante da minha vida hoje. E Jesus, para mim, né, é o Filho de Deus. Jesus, para mim, ele é mais do que isso. Ele é um amigo, ele é um consolador, ele é minha fonte de apoio, minha fonte de vida, né? Hoje, Jesus para mim é tudo na minha vida. Hoje em dia eu vejo a diferença que faz uma pessoa quando se encontra de verdade com Cristo. Que a gente pode ser feliz sem drogas, a gente pode ser feliz com Cristo, a gente pode ser feliz com tudo. Dá para ser feliz do jeito certo, não preciso da droga para ser feliz. E ele continua ajudando a gente dia após dia, porque se não fosse por Cristo eu não estaria aqui hoje, né? Ele preparou todo o caminho para mim estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ele me deu. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil para